Quantos têm desejo da palavra de Deus? Feche seus olhos. Pai, eu peço revelação, glória, vida e unção aqui sobre nós, que seja o fluir do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, que essa palavra seja impregnada, marcada, amalgamada, conectada diretamente no coração dos irmãos. Eu declaro que eles saíram daqui cheios de júbilo, Senhor Deus, porque o Senhor é conosco, e se o Senhor é conosco, quem será contra? Eu declaro vida e fluir aqui nesse lugar, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Cadê? Tem o banner da palavra para colocar o nome da palavra? Ah, está aqui já. Glória a Deus. Fala assim: as bênçãos de Deus sobre a sua vida são irrevogáveis. Vamos ler agora numa outra versão atualizada. Márcio Alves atualizada. Fala assim: as bênçãos de Deus sobre a minha vida jamais serão retiradas. Aleluia. Encheu o coração de fé. Vamos ler mais uma vez, uma outra versão. Fala assim: as bênçãos, o favor, a glória, a porção dobrada de Deus sobre a minha vida jamais acabarão, jamais serão retiradas. Só quem falou aleluia que vai ter mais porção. Vamos lá então. Separei alguns versículos para a gente poder falar sobre isso. Por algum motivo, irmãos, as pessoas acreditam que as bênçãos de Deus são removidas. Bênçãos de Deus, uma vez que é dada, é igual dom. Dom não se perde. O que pode acontecer com um dom? Deus te deu um dom. Você não praticá-lo, ele vai sendo amortecido, sufocado, mas não removido. Se você tem um dom, o Senhor vai se manifestar. E eu creio que bênçãos de Deus é do mesmo jeito. Bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Mas tem algumas pessoas que acreditam que Deus prefere algumas pessoas mais. Tipo assim: ah, esse aqui é mais abençoado do que eu. Irmãos, os meus filhos são abençoados e não vão perder a bênção. Mas tem alguns que desfrutam mais da bênção. Entendeu a diferença? Fala assim: eu sou abençoado. Mas existe alguns que desfrutam de mais bênçãos. Mas isso fala que você não é abençoado? Você é abençoado, irmãos. Fala assim: eu sou muito abençoado. Glória a Deus. Só que tem gente que aproveita pouco dessas bênçãos. Tem gente que fica: ah, por que para mim é tão difícil? Você fica com a mente tão vaga, você fica com a fala tão errada, e ao invés de desfrutar do que Deus tem. Eu queria contar alguns exemplos, mas eu não vou, porque a inveja é um trem do diabo. Não vou. Não, eu vou. Eu tenho que contar. Posso contar? Você vai ficar com inveja? Tem gente que é mais sincera que outros. Sim, eu sei de quem que é ali, ó. Essa irmã, ela é tão impressionante. Ela te obedece, ela te ouve. Mas se ela tiver uma convicção, ela vai te contar também. Irmãos, aleluia, né? Não vem pregar comigo não, mano. Deixa eu pregar só. Não começa não, meu irmão. Me ajuda. Aleluia. Não esqueci não. Estou tentando como que eu vou contar para diminuir a inveja. Eu fui embarcar no avião. E o que foi dado para minha família inteira? É sério. Eu vim deitado na primeira classe, irmãos. Eu falei: Jesus, é aqui. Eu fui feito para isso, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você sabe que tem gente que olha e fala: isso é só para o pastor Márcio. Deixa eu te contar. Isso é uma mentira, é uma declaração que o diabo está roubando de você coisas grandes. Você é abençoado. Deus tem coisas na sua vida extraordinárias. O problema é você que não se apropria das bênçãos de Deus. Você já é abençoado. Você já é favorecido. O que falta é você desfrutar do que Deus tem.
é do que Deus tem. Deus tem algo extraordinário para você. Apropria disso. Isso não é pensamento positivo, não. É saber quem você é em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Depois, quando terminar aqui, eu vou mandar cortar a transmissão ao vivo e o áudio. Eu vou contar de um negócio que aconteceu comigo esses dias também. Olha, comigo não, com uma outra pessoa. Mas quantos creem que Deus te deu bênçãos? Ou você acha que Deus é o seguinte: te dá a bênção e tira a bênção? Te dá e tira. Não, eu vou dar. Não, agora eu vou tirar. Você não foi bonzinho. Não, mas eu vou te devolver de novo. Agora eu vou tirar de novo. Você acha que Deus está brincando de quê? Ioiô. Mano, é espontâneo, né? É um trem assim que não dá conta. Prega comigo toda vez, irmãos. Uma salva de palmas, seu homem de Deus. Mas vamos lá, eu quero ler para você e eu quero que você saia daqui hoje entendendo: Deus me deu bênçãos e elas são irrevogáveis na minha vida. Vamos lá, coloca para mim o próximo. Gênesis 27:33. Então estremeceu Isaac de forma tão violenta, com uma comoção, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, e antes que tu viesses, eu o abençoarei, e ele será abençoado. Mas eu vou te contar a história aqui que acontece. Isaac tinha quantos filhos aqui? Quem é mais entendido da Bíblia? Um bocado, né? Mas 2 aqui que está sendo contado. E ele queria abençoar um filho, mas ele foi enganado. E ele acabou abençoando um outro filho. E sabe o que aconteceu? A bênção que o pai liberou não pode ser removida. O que significa isso? Uma vez, estava conversando com um casal de pais que abençoou o filho a entrar em um relacionamento. Mas em um determinado momento, os pais fizeram o seguinte: eu não quero mais esse relacionamento. Eu retiro a minha bênção. Eu falei: desculpa, não tem como. Você abençoou antes? Abençoei, mas agora não abençoo. Deixa eu te contar, de acordo com a palavra de Deus, uma bênção liberada, ela não é removida mais. Então, muito cuidado com aquilo que você abençoa. Muito cuidado com aquilo que você libera palavras de bênção. Ah, pastor, eu tenho que ter cuidado? Sim, porque uma vez liberada a bênção, ela é irrevogável. Se você foi abençoado, quantos aqui já foram abençoados um dia? Eu quero te contar, a sua bênção é irrevogável. Irmãos, eu ligo todos os dias para minha mãe, sabe para ouvir o que dela? Deus te abençoe, meu filho. Eu sei o que é o poder de uma bênção de uma mãe. Eu sei o que é o poder de uma bênção de um pai. Todos os dias, antes dos meus filhos dormirem, os meus filhos têm que ir lá no meu quarto e pedir o que para mim? Bênção. Eu te abençoo, meu filho. Porque uma bênção liberada, ela é irrevogável, não vai perder. Você é abençoado do pai. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá para o próximo. Já contei um pouco aqui. Então eu separei aqui, irmãos. Não é que eu quero fazer assim, mas fala assim: 7 tópicos. Tem mais, pastor? Pergunta para mim. Tem. Mas por que 7? Pergunta. Porque eu quis, irmãos. Ué, eu quero 7. Podia ser 10? Podia. Podia ser 30. Mas eu separei quantos? Então não fica angustiado, não. Não aguenta. Olha lá. Você não aguenta, né, mano? Vamos lá. Deus não muda de ideia sobre quem Ele abençoa. Você acha que Deus está lá no trono e fala: mudei de ideia? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso inclui tanto chamados quanto bênçãos que vêm da aliança dele. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que... Ah, você acha que Deus te abençoou e falou: eu me arrependi?
Deus tem uma bênção para você, e Ele não se arrepende, porque eu vou te contar, antes que você viesse à existência, Ele já tinha pensamentos grandes a seu respeito, pensamentos de paz e vitória, pensamentos de prosperidade e glória. Posso ouvir um aleluia? Então bênçãos são irrevogáveis. Se Deus te abençoou, eu tenho certeza, você que está me olhando aqui, você sabe o dia que Deus te abençoou, você tem palavras de bênção, você sabe que Deus é com você, e se Ele é com você, quem será contra você? Amém? Eu tenho uma pessoa que cuida da minha pele. Desculpa, olha a inveja. E a pessoa... Teve um dia que meu rosto estava tão ruim, que a pessoa fez lá tal negócio, tal, e depois deu certo. Ela falou: pastor, é porque eu orei. Eu falei: nossa, mas precisava orar desse tanto, estava tão ruim que era só oração, não dava para um cremezinho resolver o problema. Mas a questão que eu quero contar não é do meu rosto não. Sabe o que acontece? Não tem uma vez que eu vá lá que ela não fale das bênçãos de Deus sobre a vida dela. Irmãos, é impressionante. Eu acho que é a pessoa mais crente que eu conheço. Não, é sério. Vocês já sabem o que eu estou falando, né? Tem muita gente aqui dessa igreja que vai lá, que eu sei, e finge que não vai. O povo é impressionante. Ela é espiritual. Ela tem discernimento no espírito. Ela sabe que o que ela faz não é natural. Ela sempre trabalha orando. E ela conta os testemunhos. Pastor, eu tenho que te contar um testemunho. E aí ela fica com aquela injeção na minha frente, e a agonia vai subindo. E ela: pastor, Deus falou, e aquela palavra tal, e ela mexendo com aquela agulha na minha frente. Irmãos, ela é cheia do Espírito. Ela não é como pessoas que vão trabalhar, que fica reclamando do trabalho. Ela não é como algumas pessoas que ficam reclamando da casa que trabalha, da construção que se envolve. Ela é uma pessoa que entende que é abençoada por Deus. Se Deus te abençoou, Ele não muda a ideia. Deus é contigo em todos os lugares. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você crê que Deus te abençoa? Você crê que Deus é contigo? Pastor, não, acho que Deus muda de ideia. Muda de ideia é você, meu amigo. Nós é que mudamos de ideia. Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Deus não muda de ideia. Ele tem pensamentos de paz a vosso respeito. Pensamentos de quê, irmãos? Paz. Coloca lá o número 2. Suas promessas não são retiradas por falhas humanas. Irmãos, é a gente que fica corrigindo o filho assim. Você errou? Eu tomo. Ficou bonzinho? Te devolvo. Errou de novo? Eu tomo. Irmãos, não é assim. Uma vez que Deus te deu, não tem falha que Deus vai remover. Deus vai te corrigir. Deus vai te corrigir, sim ou não? Mas Deus, olha só o que diz aqui em 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, lê comigo, se formos infiéis, Ele permanece o quê? Você errou. Aí você acha que você tem menos unção? Irmãos, mesmo na sua infidelidade, Deus continua fiel na sua casa. Deus continua fiel na sua vida. Salmos 89:34. Não quebrarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios o quê? Falaram. Olha que coisa linda. Eu não vou mudar aquilo que eu falei. Eu vou te falar, o Senhor já te abençoou. Pastor, como é que é isso? Será que um dia eu vou ser abençoado? Isso é uma mentira do diabo. Pastor, será que um dia eu vou ser abençoado? Deus já te abençoou. Você já é bendito. O Senhor já liberou o favor na sua vida. Então, pastor, você está falando para mim que não vai acontecer? Eu estou afirmando, já aconteceu. Aleluia. Você é bendito. Fala para o vizinho, você é bendito. Você é bendito? Quantos creem que você é bendito aqui? É mesmo? Vamos lá, no número 3. Por que 3, pastor? Pergunta alguém para mim. Que eu quis, irmãos.
A graça supera o merecimento. Tem gente que agora, não, pastor, eu sou bonzinho, eu mereço. Eu me lembro uma menina, uma vez, ela era uma amiga minha de faculdade, a gente havia convertido. E aí ela falou assim, deu uma diferença no caixa dela. Alguém já trabalhou aqui em banco? Quando tinha diferença no caixa, você não tinha que pagar a diferença do caixa? E aí deu uma diferença no caixa dela. E aí ela chegou em mim e falou, eu falei para Deus, Deus, eu não aceito porque eu sou dizimista. Irmãos, vou contar para você, mas não conta para ninguém. Mesmo você não sendo dizimista, Ele é fiel. Não conta isso para um pastor, porque tem pastor que vai ficar bravo comigo. Você acha que você compra a fidelidade de Deus com 10% dessa mixaria que você dá para Ele? Mas então esse Deus é barato demais. Como é que eu compro? Esses dias eu estava com um grupo de pessoas. Não, conversa do povo é outro nível. Assim, é número que, assim, é um trem extravagante, não faz... Eu tenho que virar minha calculadora de lado para continuar os números que eles estão conversando. Aí você acha mesmo, ah não, porque eles deram mais, eles são mais abençoados, e você que tem um pouquinho menos, você é menos abençoado? Você acha que isso é a verdade? Quero te contar, não é por merecimento que Deus faz. Ele faz porque Ele que é bom. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É o que, irmãos? Dom gratuito. E dons são irrevogáveis. Uma vez que Deus te dá, Deus não tira. Dons, fala assim, dons são irrevogáveis. Se Deus deu, Ele não tira. É a Bíblia que fala lá em Romanos. Por isso que aqui a gente fecha a matemática da salvação. Se a salvação é um dom, uma vez que Ele te deu, você não vai perder mais. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, mas eu sei que o senhor acredita que salvação não se perde, mas eu acredito que se perde. Tá tudo em paz entre eu e você. Vamos viver em paz. Você acorda para não perder a salvação, eu acordo todo dia para desfrutar do que Deus tem. Imagina a angústia. Fica lá, vou brincar, tá? De um lado está Pedro, o outro está o Senhor. Aí o Senhor está lá e fala assim, Pedro, o Alex pecou, apaga o nome dele do livro da vida. Ele pediu perdão, volta de novo o nome dele para o livro da vida. Você acha que Deus não tem mais nada para fazer? Do que ficar tirando e pondo na sua vida o tempo inteiro? Fala assim, eu sou justiça em Cristo. Eu creio na cruz do Calvário, e o preço já foi pago. Mas onde o pecado abundou, o que está falando ali? Superabundou o quê? Você conhece gente que peca? É você, para de olhar para o vizinho. Mas onde abundou o quê? O pecado, superabundou o quê? A graça. Então, irmãos, Deus não vai tirar mesmo no seu erro. Deus disciplina. Fala assim, Deus disciplina. Quarto, quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Quando Deus te abre uma porta para te abençoar, fala assim, ninguém fecha. E isso diz o que é santo, aquele que é o verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém, e que fecha e ninguém. O Senhor liberou uma bênção. Ninguém vai roubar essa bênção de você. Ninguém pode roubar uma bênção que Ele programou para você. Ninguém, fala, ninguém vai roubar a minha legalização. Fala assim, ninguém vai roubar a minha salvação. Fala, ninguém vai roubar a minha saúde. Quinto, sua palavra tem poder. Assim abençoareis os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Irmãos, Deus abençoou uma nação.
ninguém pode ir contra aquela nação. Vou te contar uma coisa aqui. Quantos estão acompanhando lá a questão de Israel? Irmãos, vocês já viram o tamanho do Irã? Pega por curiosidade, só abre o seu celular e vê o tamanho de Israel e o tamanho de Irã. Irmãos, mas aquele povo é abençoado, acabou, ninguém toca naquele povo, irmãos. Ninguém. Deus vai levantar a gente para guardar o seu povo, aleluia. Ninguém toca naquele que abençoou. Já contei essa história, uma vez um pastor nosso, estava aqui em Miami, e entrou no elevador junto com um judeu. E aí, os dois conversando, aí perguntou, o que você faz? Aí falou, sou pastor. Aí o judeu olhou para ele e falou assim, você sabe qual que é a nossa diferença? Eu acordo todos os dias sabendo que eu já sou abençoado. Vocês correm todos os dias atrás da bênção. O judeu falou para o pastor. Judeu, você conversa com o judeu, ele sabe, eu sou abençoado, o meu Deus já me abençoou. Mas tem muito crente que acorda todo dia correndo atrás das bênçãos. Eu quero te contar, bondade e misericórdia me cercarão, vão correr todos os dias atrás de mim, porque eu sou bendito do Pai. Aleluia. Eu tenho o favor de Deus, irmãos. Deus vai abrir portas diante da minha vida, vai me favorecer, porque eu sei que Deus tem muitas coisas para nós, como igreja e como obra, amém? Coloca lá os 6, por favor. Deus honra bênçãos liberadas, Ele abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequeno como... Tem gente que acha, eu sou tão pequeno, pastor, eu sou tão falho, eu já errei tanto, e daí... É o sangue. Deus, quando olha para você, Ele vê o sangue, Ele não vê você. Deus, quando olha para mim, Ele não vê o Márcio, mas Ele vê o sangue do seu filho. Sois benditos do Senhor. Gênesis 27, eu contei a história. E Ele os abençoou. O 7º, é só a introdução, irmãos, eu estou quase chegando na pregação. O que Deus determina não pode ser desfeito por homens. Números 23, 20, o que diz? Eis que recebi ordem de abençoar. Ele abençoou e não posso o que, irmãos? Apocalipse 3, 7, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é o que, irmãos? Que enriquece, e Ele não acrescenta o que, irmãos? Fala assim, meu Deus, quando me abençoa, Ele não acrescenta dores. Tem gente que acha que tem que pagar alguma coisa para Deus. Só vou ser abençoado se eu passar por dor. Algumas pessoas agora lá no Brasil falando, eu acho que Deus mandou essa doença porque Ele quer me purificar, pastor. Você acha que Deus precisa mandar doença para te purificar? Que Deus é esse? Eu não quero servir esse Deus não, irmãos. Esse Deus você não vai encontrar nessa igreja, porque o Deus que nós servimos é um Deus que salva, que restaura e que nos abençoa, amém? Então fala assim, eu sou abençoado do Senhor. Aí agora é onde eu quero então pregar. Ali não era conclusão não, mas é aqui que eu quero pregar essa manhã, aliás, essa noite. Oi? Vai até amanhã, né? Eu vou sozinho, que vocês vão embora, conheço vocês. Aleluia. Mano, você acaba com a minha pregação, mano. Aí o povo não ouve mais, pega a sua e vai embora. Você viu o que aquele irmão falou? Oh, foi uma benção. E o que o pastor falou? Não lembro, mas o que aquele irmão falou foi uma benção. Mano, dá um jeito. Gênesis 1, 28. O que a Bíblia diz? E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Cadê o irmão do teclado aqui, por favor? Olha só. Quantos aqui achavam que Deus só ia te abençoar depois que você fizesse alguma coisa? Levanta a mão, sincero, sincero.
Depois que eu fizer, Deus vai me abençoar. Seja sincero, quantos? Irmãos, eu vivi assim. Mas vamos ler aqui? Irmãos, essa aqui foi a primeira vez que essa palavra apareceu na Bíblia. Olha só a sequência. E Deus os abençoou e disse: frutifica. Ou Deus falou: frutifica primeiro para depois eu te abençoar? Vou perguntar, vocês não ouviram? Deus te abençoou primeiro? Ou você teve que trabalhar muito para depois ser abençoado? O que veio primeiro? A bênção ou a multiplicação? Vocês não entenderam, irmãos. Eu trabalhei só para chegar nesse versículo. Presta atenção. Você é abençoado primeiro ou você multiplica primeiro? Por que você pode multiplicar então, irmãos? Porque você já é? Calma, vocês não entenderam. Você volta aqui para a terra. Estou acabando. Vou perguntar de novo. Você é abençoado primeiro ou você multiplica primeiro? Não, mas o mundo ensina assim: trabalha muito, faz muito, porque Deus vai te abençoar. É ou não é? Como é que o mundo fala, irmãos? Trabalha, meu filho, trabalha, porque Deus abençoa quem muito trabalha, quem cedo madruga. Não é essa aí a frase? Quantos já ouviram essa frase? Mas o que a Bíblia diz? Porque você é abençoado, porque você é muito abençoado, é que você pode agora o quê? Multiplicar, conquistar. A bênção vem primeiro. Hoje, quando você sair daqui, você já vai sair, porque eu sou abençoado. Essa semana eu vou prosperar. Quantos vieram aqui precisando de um milagre financeiro? Então eu vou te contar. Você já é abençoado. E porque você é abençoado, você vai multiplicar. Posso ouvir um amém?